Olá pessoal, meu nome é André Lino e atualmente eu faço parte da Universidade Federal do Pará. O objetivo desse vídeo é discutir brevemente um dos produtos da minha atividade de pesquisa, que busca entender um pouquinho mais sobre os tribunais de contas. Quando o assunto é Tribunal de Contas, apesar da Constituição Federal de 88 elencar várias competências e ter diversos dispositivos que aumentariam a independência da atuação dos tribunais, na prática o que a gente percebe é que muitas vezes eles são capturados pelos governantes. Nessa linha, eu e o professor André Aquino, da USP, elaboramos um artigo que busca analisar como a independência dos tribunais de contas é afetada, na prática, por múltiplas lógicas de ação ou lógicas institucionais que compõem essas organizações de auditoria. Nossa ideia aqui é explorar se existem lógicas de ação conflitantes nos tribunais de contas e como elas afetariam o objetivo de independência dessa organização. Bom, para isso, analisamos documentos e entrevistas, e vocês podem ter mais detalhes da metodologia na versão escrita do artigo. Durante a análise, percebemos que ao longo do tempo, duas lógicas de ação emergiram e coexistem nos tribunais de contas. Primeiro, uma lógica de ação que chamamos de elite patrimonialista, em que os indivíduos usam barganhas interpessoais para atender seus próprios interesses. Exemplo disso são escândalos de corrupção nos tribunais de contas, decisões pouco transparentes, decisões que não seguem critérios legais objetivamente, além do viés político partidário na indicação de conselheiros, cargos comissionados e seleção de servidores que vão exercer funções gratificadas nos tribunais. Por outro lado, a lógica técnico-profissional é ligada ao interesse público, otimizando gastos de governo de forma objetiva, pautada na lei e impessoal. Exemplos são a racionalização e transparência dos trabalhos de auditoria, fidelidade às leis e aproximação com o controle social. Em resumo, parece haver um movimento de fortalecimento da lógica técnico-profissional, mas mesmo assim, ainda há uma preponderância da lógica elite patrimonialista, especialmente nas camadas hierárquicas mais altas dos tribunais de contas. Bom, e como a existência dessas duas lógicas afeta a independência dos tribunais de contas? Muito embora, como eu já disse, a Constituição Federal de 88 e os outros regulamentos legais garantam independência aos tribunais na lei, na prática, existem grupos dominantes legitimados através da hierarquia que têm capacidade de distorcer e reinterpretar os regulamentos legais para se beneficiar. Em geral, os grupos com maior poder seguem uma lógica elite patrimonialista, buscando manter ou expandir sua posição hegemônica na organização. Assim, por exemplo, apesar da Constituição garantir autonomia financeira, administrativa e orçamentária aos tribunais, na prática, determinadas áreas, notadamente guiadas por uma lógica técnico-profissional, são estranguladas financeiramente, como é o caso do Ministério Público de Contas. Outro exemplo é a indicação de conselheiros que não seguem os parâmetros constitucionais, ou que se utilizam da subjetividade desses parâmetros. O que acontece é que a operacionalização do que está na lei beneficia uma lógica de ação que não busca independência. A relevância dessa discussão é a mesma da relevância dos tribunais para o sistema de controle externo brasileiro. No trabalho, nós damos mais detalhes sobre o que poderia ser aprimorado para fortalecer os tribunais. Nós acreditamos que uma organização de auditoria pública continua sendo a solução institucional adequada para a auditoria de governos no Brasil. Aproveito para convidá-los para uma leitura aprofundada da versão escrita desse artigo, que será apresentada no Congresso USP de Controladoria e Contabilidade, edição 2020. Desejamos uma ótima leitura e um excelente congresso a todos. Muito obrigado.